Polícia Federal revela propina de mais de 57 milhões para liberar empréstimo da Caixa. Odebrecht negocia a venda da Braskem para a empresa holandesa. Brasileiros com dificuldade para comprar o gás de cozinha reativam o forno a lenha. Cai o interesse de jovens interessados em tirar a carteira de motorista. Seleção brasileira chega a Rostov e Fred ainda é dúvida na estreia. O otimismo com a seleção aumenta as vendas no comércio da 25 de março. Colônias espanhola e portuguesa se reúnem para acompanhar o jogo e sofrem até o fim. Na França, ciclistas participam de uma maratona com bicicletas movidas à luz solar. Agora no Jornal das 22. Olá, muito boa noite. Boa noite. A Copa do Mundo mal começou e já tivemos o primeiro grande jogo, Portugal e Espanha. As colônias dos países vizinhos se reuniram hoje em São Paulo para acompanhar a partida. Os torcedores dos dois lados vibraram e sofreram até o fim nesse empate aí de 3-3. E os portugueses tiveram um motivo a mais para se orgulhar. O melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo, está do lado deles. E hoje ele fez a diferença. Eles justificaram a fama de ser um povo de sangue quente. O som de Paso Doble Carvalhal, tradicional ritmo do país, os espanhóis que moram em São Paulo acompanharam o jogo contra Portugal em um clube da zona sul da cidade. E tudo estava à moda da casa. Música, roupas e comida típica. Bom, aqui tem uma mesa com pratos típicos da Espanha. Queria que a senhora explicasse pra gente o que tem aqui. É um aperitivo, é a tortilha, uma fritada de batata, o jamón, o chouriço, que é um salame. Tudo preparado, mas havia alguém que ainda podia estragar a festa. O temor atende pelo nome de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, preocupa? Preocupa, meu palpite é 3-1 e esse 1zinho aí é do Cristiano Ronaldo. Começa a partida e logo de cara o medo dos espanhóis se justifica. Cristiano Ronaldo sofre pênalti. E ele mesmo bate para marcar o primeiro gol de Portugal. Nós temos tempo e vamos ganhar de 3-1. Otimismo continua. Otimismo. Sim, senhor, sim, senhor. Logo a apreensão vira alegria. Gol da Espanha com sotaque brasileiro. Diego Costa, que nasceu no Brasil e se naturalizou espanhol. Alegria que dura pouco. Cristiano Ronaldo, de novo, coloca os portugueses na frente. E no meio da torcida, um pequeno espanhol chama atenção. Vicente, de 8 anos. Repare nas expressões do menino. Ele sofre e vibra com a seleção espanhola. Mesmo assim, virou o jogo perdendo. Você está confiante ainda? A Espanha vai virar o jogo? Sim. Por que você acha isso? Porque a Espanha... Porque eu confio na Espanha e a Espanha é mais forte do que o Portugal. O segundo tempo começa e a história muda completamente. Foram 2 gols seguidos da Espanha. Os torcedores vão à loucura, especialmente o pequeno Vicente. Quanto vai acabar? Com 5-2. Mas no finalzinho do jogo veio a decepção. Cristiano Ronaldo, pela terceira vez, frustra os espanhóis. 3 gols na estreia, o Cristiano Ronaldo acabou com a festa dessa torcida aqui, mas não tirou a confiança. Eles ainda acreditam que até o final, essa taça aqui vai para a mão dos espanhóis. Se Cristiano Ronaldo causou tristeza para alguns, ele também fez a alegria de outros, principalmente dos portugueses que moram no Brasil. Quem conta essa história é a repórter Débora Evangelista. Kleber Werneck, que jogo difícil, que sufoco. Mas se por aí o Cristiano Ronaldo não causou a alegria da torcida, por aqui ele causou a euforia da torcida portuguesa. Dá só uma olhadinha como foi. A partida ainda nem tinha começado e a torcida portuguesa já estava animada. Todo mundo animado aí antes do jogo? Animado. 2-0 hoje, 2-0. Qual é o seu palpite? 2-0 Portugal hoje, Cristiano Ronaldo. E aí, Portugal ou Espanha?
já nos primeiros minutos de jogo veio a comemoração. Cristiano Ronaldo, de pênalti, fez o primeiro gol da seleção portuguesa. A torcida foi à loucura. Ainda no primeiro tempo, o balde de água fria, com um empate da Espanha. Mas a torcida vibrou novamente com mais um gol do melhor jogador do mundo. Com Portugal na frente, o alívio dos torcedores que já davam palpites sobre como ficaria o placar. 3-1. Vamos ver se vai. 3-1 Portugal, sem dúvida. O segundo tempo não foi fácil. A torcida ficou apreensiva e o pior aconteceu quando a Espanha empatou o jogo. O terceiro gol da Espanha quase estragou a festa dos lusos. E mais uma vez Cristiano Ronaldo fez a diferença e garantiu o empate com sabor de vitória para os torcedores portugueses. Portugal tem o Cristiano Ronaldo que salvou o jogo hoje. Graças a Deus, ele é lindo, ele é maravilhoso. Viva Portugal, viva o Brasil! A gente já sabia que ia ser difícil, né? Mas estava todo mundo falando, os bolões que eu vi por aí, ninguém queria apostar em Portugal. E deu empate, a gente tá igual. Não quero saber se é gol de falta, se é gol de pênalti, que vale é gol. Bola na rede, tamo dentro, tamo junto. Mesma pontuação da Espanha, tamo no jogo e muito bem. O pessoal está animado e o otimismo dos torcedores com a seleção brasileira tem aumentado as vendas antes mesmo do primeiro jogo da equipe de Tite. E a torcida do comércio para que o time vá bem na Copa, porque quanto mais o time vencer, maiores serão os lucros. A torcida para que a seleção faça a alegria do brasileiro e do comércio também. Tô vendo aqui que sua banca não para de chegar gente procurando camisetas, tá bem otimista. A procura tá grande, viu? O Brasil, acho que esse ano vai pra frente mesmo, assim, ó. Vai ganhar mesmo. Tô apostando tudo aí no Brasil, aí, nos jogadores, que façam o melhor aí pra alegrar esse país. Tivemos um probleminha com essa reportagem, mas daqui a pouco a gente volta com mais notícias da Copa. E veja também, Donald Trump impõe tarifas sobre as importações de produtos chineses. E ainda a Argentina faz treino leve para o jogo de amanhã contra a Islândia. O ex-presidente do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro admitiu que recebia propina há quase 20 anos. Antes de ir para o TCE, Jonas Lopes foi secretário do governo de Antony Garotinho. Em depoimento à Polícia Federal, Jonas Lopes, que é um dos delatores da Lava Jato no Rio de Janeiro, disse que fez pagamentos de R$300 mil por mês para o Tribunal de Contas do Estado em 1999, quando era secretário de governo de Antony Garotinho. Lopes contou que o dinheiro chegava de um fornecedor de quentinhas do Estado e que era usado para estimular que o Tribunal de Contas tivesse boa vontade ao analisar os processos do governo. O delator confirmou que o pagamento de propina continuou depois, quando ele se tornou conselheiro do tribunal indicado por Garotinho. Jonas Lopes foi presidente do TCE. Ele também foi denunciado em um esquema de corrupção no tribunal durante o governo de Sérgio Cabral. 5 dos 7 conselheiros do TCE foram presos pela Polícia Federal em março do ano passado. Agora eles estão em liberdade, mas afastados do cargo. E já que o assunto é corrupção, a Polícia Federal informou que não faltou propina para a liberação de um empréstimo de 57 milhões de reais pela Caixa Econômica Federal. O relatório da Polícia Federal indicou que o Grupo Bertin pagou 57 milhões e 300 mil em propina ao doleiro Lúcio Funaro entre os anos de 2013 e 2015. Isso ocorreu como uma forma de empréstimo de 2 bilhões de reais da Caixa Econômica Federal para construir o trecho leste do Rodoanel em São Paulo. Funaro é visto como operador político do MDB da Câmara. De acordo com a Polícia Federal, o dinheiro teria sido dividido com o deputado federal cassado Eduardo Cunha e com o vice-presidente do banco na época, Gedel Vieira Lima. Os dois estão presos.
A Polícia Federal também informou que os 3 agiram para facilitar a liberação dos recursos da Caixa para a SP Mar, concessionária de rodovias do Grupo Bertin, que é responsável pela construção do trecho leste e administração do trecho sul do Rodoanel. A obra começou em 2011 e terminou somente em 2015. A concessionária SP Mar disse que as empresas da família Bertin só poderão se manifestar após conhecer o relatório da PF. A defesa de Funaro disse que continuará ajudando as autoridades e as defesas de Eduardo Cunha e Gedel Vieira Lima não se manifestaram. O empresário Emílio Odebrecht enviou uma carta ao juiz Sérgio Moro na qual isenta o filho Marcelo Odebrecht de culpa na reforma do sítio de Atibaia. O empreiteiro é acusado pelos procuradores da Lava Jato de usar a reforma do sítio para pagamento de propina ao PT. Na carta enviada por Emílio Odebrecht ao juiz Sérgio Moro, o empresário afirma que os benefícios mencionados no processo em relação ao sítio de Atibaia foram autorizados por ele sem qualquer participação do filho. A correspondência foi escrita no dia 13 de junho. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a declaração foi feita por Emílio poucas semanas após Marcelo Odebrecht derrubar o executivo Newton Souza, que deveria ocupar a presidência do Conselho de Administração da empresa. O ministro do STF, Gilmar Mendes, mandou soltar o prefeito da cidade de Mauá, na Grande São Paulo, Átila Giacomussi, do PSB. Ele foi preso na Operação Prato Feito, que mira desvios em contratos do município para o fornecimento de merenda escolar. Átila Giacomussi teve a prisão preventiva decretada no dia 9 de maio deste ano. Na decisão, o ministro Gilmar Mendes acolheu o pedido liminar da defesa para suspender o decreto e designou que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região determine medidas cautelares da prisão. Na casa do prefeito, a Polícia Federal encontrou o valor de R$87 mil em espécie, dos quais 80 mil estavam escondidos na cozinha, dentro de uma panela. Ele foi denunciado por lavagem de dinheiro. Além de Átila, também foi preso o secretário de Governo e Transporte de Mauá, João Eduardo Gaspar. O secretário foi flagrado com mais de R$500 mil e outros valores em euros e dólares. Ele também foi alvo da denúncia. A defesa do prefeito Átila Giacomussi disse que a decisão da Suprema Corte reconhece a arbitrariedade e o excesso da prisão preventiva decretada sem motivação e baseada em argumentos inverídicos. Metade dos assassinatos do Brasil acontece em apenas 123 municípios. A situação é mais grave na Bahia e no Rio de Janeiro. A violência é concentrada em algumas regiões e municípios do país. E somente 2,2% das cidades brasileiras registram metade das mortes violentas do Brasil. Das 10 cidades com maior número de assassinatos, 4 estão no estado da Bahia e 2 na Baixada Fluminense. A recordista é Queimados, na região metropolitana do Rio, e Eunápolis, na Bahia. É o que indicou esta manhã o estudo feito pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Este estudo faz parte do Atlas da Violência de 2018, referentes aos dados de 2016. Foram mapeados os municípios mais violentos com população acima de 100 mil. Ao todo, o país tinha 309 municípios com mais de 100 mil pessoas. Para a diretora do Fórum, a Bahia e o Rio se destacam como mais violentos porque os estados têm estratégias hipermilitarizadas que não se conectam com políticas sociais. Ela acredita que é preciso superar esse problema com políticas integradas. Mais de 500 mil de pessoas foram assassinadas na última década no Brasil. Outro ponto importante que o estudo mostrou foi que os municípios que registraram mais assassinatos no país têm 9 vezes mais pessoas na extrema pobreza do que as cidades menos violentas. A porcentagem de pessoas que não têm saneamento básico é de 0,5% nas cidades com menor índice de violência e de quase 6% nas que registram mais mortes. A taxa de desocupação de jovens também é maior nas cidades com mais assassinatos. Foi em Santa Catarina que o estudo registrou menos mortes. A taxa de homicídios ficou em 4,8% no município de Brusque. E das 10 cidades mais pacíficas, 6 ficam no estado de São Paulo.
O presidente americano Donald Trump anunciou hoje a imposição de tarifas de 25% a 50 bilhões de dólares sobre as importações de produtos chineses. A imposição de tarifas sobre as importações de produtos que contenham tecnologias importantes no plano industrial coroa meses de difíceis negociações, nas quais as ofertas chinesas não atenderam às exigências de Trump relacionadas ao crescente déficit comercial com a potência asiática. Estamos colocando tarifas sobre 50 bilhões de dólares em tecnologia porque precisamos. Fomos tratados de uma forma muito injusta. Também nesta sexta-feira, Trump classificou como desacreditada a investigação do procurador Robert Mueller sobre um possível conluio entre Rússia e sua equipe de campanha. Um relatório do Departamento de Justiça indica que o ex-diretor do FBI, James Comey, ignorou normas na investigação sobre o uso indevido de um servidor privado de e-mails pela ex-secretária de Estado, Hillary Clinton. Para Trump, a investigação não passa de uma caça às bruxas, promovida por pessoas no FBI e no Departamento de Justiça que não aceitam a derrota eleitoral de Hillary. O presidente do Banco Central argentino renunciou ao cargo hoje. A decisão é mais uma indicação do tamanho do desafio econômico e político que o governo enfrenta. Federico Sturzenegger será substituído pelo atual ministro das Finanças, Luiz Caputo, braço direito do presidente Maurício Macri. E essa proximidade pode ser lida como uma sintonia com as decisões de governo, mas também pode prejudicar a autonomia do Banco Central em relação ao Executivo. O órgão tem um compromisso assumido com o Fundo Monetário Internacional para o recém-anunciado acordo por 50 bilhões de dólares. Na contramão das moedas da região, que tiveram uma leve recuperação, a moeda argentina sofreu na quinta-feira uma nova desvalorização de 6,40% em um único dia. A falta de controle do dólar sobre a inflação, sem cumprir com as metas estabelecidas desde 2016, foi fundamental para acabar com a credibilidade do agora ex-presidente do Banco Central argentino. O seu substituto, Luiz Caputo, foi quem negociou a saída da Argentina da situação de moratória da dívida com os fundos especulativos. E veja a seguir, a Odebrecht negocia a venda da Braskem para uma empresa holandesa. E ainda, governo americano aprova o envio de ajuda para as vítimas do vulcão Kilauea. Na próxima segunda-feira, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, irá assumir temporariamente a presidência do Brasil. Na atual gestão brasileira, não há vice-presidente, chefes de outros setores substituem um presidente. Carmen Lúcia é a terceira pessoa a assumir o cargo. Antes dela estão o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Eliseu Padilha. Ambos estarão juntos com o presidente Michel Temer numa reunião do Mercosul, que será realizada em Assunção, capital do Paraguai. A presidente do STF irá substituir o presidente apenas na segunda-feira. Essa é a segunda vez que a Carmen Lúcia assume a presidência. Na primeira vez, em 13 de abril desse ano, durante a viagem de Temer para o Peru, a magistrada chegou a sancionar a lei do Dia Nacional do Autismo e nomeou o ministro do STJ, Humberto Martins, corregedor do Conselho Nacional de Justiça. Diante do impasse do preço mínimo do frete, o Supremo Tribunal Federal decidiu suspender a todas as 53 ações que correm em instâncias inferiores da Justiça e convocou uma reunião para a semana que vem. Tem muita gente com medo de ter que pagar indenizações caso descumpra o que foi estipulado. O problema é que a Justiça não definiu ao certo qual regra deve ser seguida. Ficou marcada para a próxima quarta-feira uma audiência que pode pôr fim ao impasse da tabela de preço do frete, que se arrasta há vários dias. O encontro vai reunir a Procuradoria-Geral da República, governo, caminhoneiros e empresários. Essa reunião foi uma exigência do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, que quer ouvir todos os lados antes de decidir o que fazer com a medida provisória editada pelo governo, que fixa um preço mínimo para o transporte rodoviário.
Até que saia uma decisão, o Fux determinou a suspensão de todas as 53 ações sobre o tema que correm nas instâncias inferiores da Justiça pelo país. Somente no Supremo, 3 ações contra a medida provisória já foram apresentadas por 3 entidades: a ATR Brasil, Confederação Nacional da Agricultura e Confederação Nacional da Indústria. Elas argumentam que a MP fere a iniciativa do livre mercado e é uma interferência indevida do Estado na atividade econômica e na iniciativa privada. Na visão do ministro, que é relator dos processos que tramitam no STF, a suspensão das ações é para evitar entendimentos divergentes no judiciário sobre a validade da medida. Fux atendeu a pedido da Advocacia Geral da União, no qual a advogada-geral Grace Mendonça afirmou que manter o tabelamento até uma decisão final do Supremo é importante para a estabilidade dos efeitos jurídicos da medida provisória. Na quinta-feira, a Associação dos Caminhoneiros apresentou uma nova tabela de preços mínimos à Agência Nacional de Transportes Terrestres. A associação disse que tentou corrigir problemas da tabela. De acordo com a Abicam, na proposta, o valor do transporte de carga geral ficou em média 20% abaixo do preço da tabela vigente. Nós entendemos que a solução que nós estamos mostrando aqui é viável, mas não sou eu que vou decidir. Vale lembrar que até que o ministro Fux se decida, continuará a valer a tabela apresentada no dia 30 de maio. Caso seja praticado um valor inferior ao que foi estipulado, a transportadora ou o dono da carga estão sujeitos ao pagamento de uma indenização equivalente ao dobro do que seria devido. O problema é que ainda tem muita gente que está em dúvidas sobre o que realmente a Justiça vai definir sobre essa questão da tabela. Como, por exemplo, se ela é constitucional, se ela se aplica a todos os contratos ou só para os novos. O fato é que tanta indefinição tem trazido insegurança para o setor de cargas. Setor que tem sido penalizado com os sucessivos aumentos no preço do óleo diesel nos últimos anos. Segundo pesquisa da Universidade de São Paulo, de 2010 a 2017, o custo do transporte aumentou 39,8%. No mesmo período, o preço do frete praticado no mercado aumentou 44%. Os mais prejudicados, na maioria dos casos, são os caminhoneiros autônomos, já que as transportadoras têm contratos com reajuste automático de acordo com o preço dos combustíveis e dos pedágios nas estradas. E após a divulgação do prejuízo bilionário à economia do país, causada pela greve dos caminhoneiros, foi a vez dos Correios anunciar uma perda de pelo menos 150 milhões de reais da estatal. Segundo o presidente, a greve afetou o transporte de correspondência e de encomendas. Muitas entregas foram paralisadas, com caminhões dos Correios apedrejados e motoristas agredidos. O brasileiro está com mais dificuldade para cozinhar. O motivo é que o gás virou produto de luxo para algumas famílias. Enquanto o aumento salarial dificilmente é maior do que a inflação, o reajuste do botijão chegou a 17%. Com poucas alternativas, tem gente reativando até o bom e velho forno a lenha. O carvão subiu no ano passado, segundo o IBGE. E isso pode ser devido ao aumento do gás de cozinha. E atenção contribuinte, a Receita Federal liberou os recursos do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2018. Veja essa e outras notícias nos destaques da economia. O primeiro lote de restituição é destinado a pessoas que têm alguma prioridade definida em lei. Neste ano, são quase 2,5 milhões de brasileiros que se enquadram nessas condições, como deficientes ou idosos com mais de 60 anos. Esse lote contempla também as restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017. Os valores liberados somam 4,728 bilhões de reais. Para o contribuinte saber se teve a restituição liberada, basta acessar o site da Receita ou ligar para o telefone 146. A Odebrecht está negociando a venda da Braskem para uma empresa holandesa. Com a notícia, as ações da petroquímica dispararam nesta sexta-feira.
A companhia é o braço petroquímico da construtora em sociedade com a Petrobras. São mais de 8.000 funcionários espalhados em 40 fábricas. A venda faz parte da nova estratégia da Odebrecht de se desfazer de ativos para captar recursos. A empresa vive grande dificuldade para fazer caixa, especialmente depois da delação do maior escândalo de corrupção da história do Brasil. E olha só que curioso, a Nova Zelândia decidiu impor taxas para os turistas estrangeiros. O valor pode chegar a $35 neozelandeses. Apenas os australianos ficarão isentos do pagamento. O turismo é um dos pilares da economia do país, que tem pouco mais de 4 milhões de habitantes. A ideia é usar esses recursos para financiar obras de infraestruturas e financiar medidas de proteção ao meio ambiente. No mercado financeiro, o dólar fechou em queda nesta sexta-feira. A moeda norte-americana caiu 2,15% e encerrou o dia a R$ 3,730 na venda. O governo americano aprovou hoje o envio de ajuda emergencial para moradia e outros auxílios para vítimas da erupção do vulcão Kilauea, na maior ilha do Havaí. A atividade do vulcão já dura 6 semanas e destruiu centenas de casas. A aprovação foi emitida um dia depois de o governador do Havaí solicitar formalmente ajuda para os quase 3.000 moradores. Eles teriam perdido suas casas devido ao fluxo de lava. Muitos foram forçados a deixar suas residências por ordens de retirada desde que a atividade do Kilauea começou no dia 3 de maio. A mais recente erupção vulcânica foi considerada a mais destrutiva dos Estados Unidos, pelo menos desde a explosão em 1980 do Monte St. Helens, em Washington. E agora sim vamos ver a reportagem sobre o otimismo dos torcedores com a seleção brasileira, que tem aumentado as vendas antes mesmo do primeiro jogo da equipe de Tite. A torcida do comércio é para que o time vá bem na Copa, porque quanto mais o time vencer, maiores serão os lucros. A gente chega na rua 25 de março e o som das vuvuzelas se mistura aos gritos dos ambulantes. O verde e o amarelo estão por todos os lados. É Brasil para encher os olhos e os ouvidos. O otimismo dos torcedores tem aumentado as vendas no Brasil antes mesmo da seleção brasileira fazer a sua estreia em campo lá na Rússia. E a 25 de março, que é o maior centro de comércio a céu aberto do país, está lotada de gente em busca de adereços ou acessórios, principalmente a camiseta da seleção brasileira. Está escolhendo camiseta, se preparando para o domingo? Sim, preparando para o domingo, ficar preparado aí que o Brasil vai ser campeão dessa vez aí. Então você está otimista? Muito otimista. Nada de vergonha esse ano? Nada de vergonha, isso é só alegria, esse ano vai ser só alegria. Um monte de coisa para a senhora, para a família? Tem tudo em casa ainda, esse aqui é para alguém que está faltando lá. Eu vi que você comprou um monte de cornetinha, chapéu, está se preparando para torcer? Estamos preparando para o Hexa. E aí, nesse domingo, quem você acha que o Brasil vai fazer quantos gols? 3-0. Você está aqui olhando as camisetas, vocês estão empolgados, esperam que o Brasil vai bem nessa Copa? Acredito que sim, a gente está torcendo. Eu também creio e a gente também, como nosso filho é pequeno, a gente está tentando colocar ele no clima também de Copa do Mundo, né? Tentando comprar uma camisetinha para ele para torcer junto com a gente também. E se tem alguém que com certeza vai torcer pelo Brasil nesta Copa do Mundo, são os comerciantes. Segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, as vendas de artigos como este que remetem ao Brasil devem crescer 80%. Isso porque, à medida que a seleção de Tite avançar a Copa do Mundo, a empolgação do torcedor vai crescer e as vendas também. Nós acreditamos que, no mínimo, nós devemos empatar com a Copa de 2014, onde, para nós, é um excelente resultado. E mais do que nunca, a torcida é para que a seleção faça a alegria do brasileiro. E do comércio também. Tô vendo aqui que sua banca não para de chegar gente procurando camisetas, tá bem otimista. A procura tá grande, viu? O Brasil, acho que esse ano vai para frente mesmo, assim, ó. Vai ganhar mesmo. Tô apostando tudo aí no Brasil, aí, nos jogadores que façam o melhor aí para alegrar esse país.
E veja a seguir, carteira de motorista já não é mais prioridade para o jovem brasileiro. E ainda, ciclistas vão da França à China em bicicletas solares. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, disse nesta sexta-feira que a sociedade brasileira discrimina as mulheres. A ministra foi convidada pela Procuradora-Geral da República para a abertura de um seminário sobre a voz da mulher no Ministério Público Federal. Entre outros temas, Raquel Dodge destacou que, apesar de ter conquistado o direito de votar e ser votada, a mulher ainda não tem representatividade proporcional nos órgãos políticos. Uma afirmação que também foi destacada pela presidente do Supremo Tribunal ao lembrar da desigualdade entre homens e mulheres. A Constituição brasileira, que esse ano completa 30 anos em 5 de outubro, trouxe como o princípio mais vezes repetido no seu texto o princípio da igualdade. Porque 30 anos passados, mas não ultrapassados nem superados, continuamos a ter como um dos principais, se não o principal problema brasileiro, a questão da desigualdade. Por isso, o princípio da igualdade é não apenas mencionado, mas repetido expressamente, como nenhum outro princípio é assim repetido na Constituição brasileira. Segundo Carmen Lúcia, as mulheres ainda enfrentam muito preconceito na sociedade brasileira, mesmo com garantias constitucionais de igualdade. A Constituição não achou suficiente expor o que as outras constituições estabeleceram. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Mas, no artigo 5º, se afirmou que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, continua o caput do artigo, mas em seguida expressou: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Porque a desigualdade em relação à mulher, o preconceito em relação à mulher, tão forte era e continua sendo, que o Constituinte viu por bem tornar isso expresso e não apenas deixar que a questão do gênero ficasse na expressão maior do princípio da igualdade. 5 anos depois de ver o carro sendo atingido por uma árvore e ter o veículo destruído, um comerciante de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, conseguiu a primeira vitória na justiça. A prefeitura foi condenada a pagar pelos danos causados. O comerciante lembra com alívio o drama que viveu em junho de 2013, quando um enorme engazeiro caiu sobre o carro dele. Reginaldo Santana conta que teve muitos transtornos. Ficou 6 meses parado, mais 3 meses na oficina arrumando esse carro, porque tive que correr atrás de peça, não tinha, vai daqui, vai dali. Mas graças a Deus resolveu. O veículo não tinha seguro e ficou totalmente destruído. Os prejuízos ultrapassaram R$10 mil. Tive que trocar praticamente quase todas as peças do carro, porta, todos os vidros, sem exceção, todos os vidros quebraram, faróis dianteiro, faróis traseiro, a porta inteira do meu lado, quase. Na realidade foi um evento muito grande, uma avaria muito grande. O veículo foi recuperado e até hoje é de uso do comerciante. Agora, às vésperas de completar 5 anos do acidente, a Justiça decidiu que ele deve ser indenizado. A decisão do Tribunal de Justiça condena o município a pagar indenização de R$ 11.368 por danos materiais. A gente ganhou na primeira instância e estamos aguardando o recurso do município para que ele tenha sequência, né? Dependendo do valor, pagará a indenização em precatório. Agora o processo vai ao Tribunal de Justiça, que é a segunda instância. E eles ainda podem ir para uma terceira instância, que seria Brasília. Mas tudo isso depende do decorrer do processo. De acordo com o valor que ficar estabelecido, pode ser por RPV, que é a requisição de pequeno valor, que hoje gira em torno de R$27 mil. E acima desse valor entra no precatório, que é uma fila um pouco mais demorada, mas também o recebimento
feito, né? Só que são valores maiores, então tem uma espera um pouco maior. Para o comerciante, ainda que demore, o que importa é não perder a esperança ao reivindicar a garantia dos direitos. Eu estou orientando também a população que, de um modo geral, entre na justiça, não fique esperando, porque se você não for atrás do seu direito, ele nunca vai vir até você. Os jovens brasileiros mudaram de prioridade. A carteira de motorista já não é mais sinônimo de independência para eles. O carro deixou de ser prioridade para os jovens. Em gerações passadas, ter uma carteira de habilitação quando completasse 18 anos era sinônimo de independência. Hoje o foco é outro. Em todas as 5 regiões do Brasil, entre homens e mulheres de todas as faixas etárias, a emissão da CNH caiu desde 2015. O volume ultrapassava os 3 milhões em 2014, mas no ano passado ficou em 2 milhões e 100. Esses dados foram divulgados pela empresa Ipsos, baseados nas informações do Denatran, o Departamento Nacional de Trânsito. Os analistas estão com foco principalmente nos jovens entre 18 e 21 anos, que é a faixa etária que tradicionalmente solicita a carteira de motorista como sinal de independência e status. Esse levantamento mostrou uma queda de 20,6% na quantidade anual de carteiras emitidas de 2014 para 2017 nessa faixa etária. As regiões que apresentaram maior queda foram do Nordeste e do Sudeste. O estado de São Paulo, por exemplo, mostrou diminuição da CNH. Em 2014, houve queda de 816 mil carteiras emitidas para 564 no ano passado, uma redução de 31% em 3 anos. Para muitos jovens, a independência está ligada a sair da casa dos pais ou mesmo pagar as próprias contas. Dezenas de participantes partiram da cidade francesa de Lyon hoje para uma maratona de 13 mil quilômetros em bicicletas movidas à luz solar. O destino final deve ser alcançado em 100 dias, em Guangzhou, na China. Os painéis solares são uma pista do que está por vir. Os participantes dessa maratona, que começa na França, fazem os últimos ajustes nos veículos. No comando das bicicletas movidas à luz, eles vão cruzar mais de 13 mil quilômetros até a cidade chinesa de Guangzhou e atravessar diversos países. Estou indo pela Suíça, uma pequena passagem pela Suíça, Itália, Eslovênia, Croácia, Hungria, Ucrânia, Rússia e todo o Cazaquistão. Aí terei outros 5.500 quilômetros até a China. O local de partida é a cidade francesa de Lyon. A disputa tem que ser em pé de igualdade. Nenhum deles pode contar com a ajuda de assistentes pelo caminho. Eles devem ser autônomos para buscar alojamento, comida e assistência. Não podem chamar um amigo para acompanhar ou contar com qualquer suporte técnico. Eles podem conhecer pessoas pelo caminho e contar com a ajuda delas. Os participantes, que têm entre 24 e 70 anos de idade, vêm de diversos países. Vai ser necessário fôlego para a jornada, que deve durar pelo menos 100 dias. E outra coisa é certa, que no caminho não falte sol. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e um ótimo final de semana. Boa noite, até lá. Tchau, tchau.